Olá, meus queridos irmãos e irmãs, voltamos com a nossa aula de catecismo, agora com o terceiro inciso deste quarto artigo, que é o quarto mandamento. O título é Deveres dos Membros da Família. Tem mais ou menos de 15 a 16 números este inciso, dividido em subtemas: deveres dos filhos, deveres dos pais, vamos ver, não é? Deveres dos filhos e deveres dos pais, esses dois subtítulos. Vamos ver agora o dever ou os deveres dos filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu do amor de Cristo. Atenção, aula de catecismo, né? É a segunda aula já desta manhã, aula de catecismo. E a primeira aula, quem perdeu, já está gravada aqui na página Padre Edivânio Filho, certo? Não esqueça de compartilhar, de curtir a página, de comentar e transmitir na sua lista de transmissão. Vamos para dentro da família, estamos vendo a família, não é? Como também uma pastoral social, uma comunidade social. Os deveres dos membros da família. E agora os deveres dos pais. É o número 2214. Diz assim: a paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Atenção, Efésios capítulo 3, versículo 15, diz justamente isso o apóstolo Paulo. É a fonte. Toda a fonte da paternidade, toda a fonte da maternidade, não é, vem de Deus. Vem diante da paternidade de Deus. Como Deus se apresenta como pai, como Deus se apresenta também como mãe, como Deus se apresenta no relacionamento com os seus filhos e filhas. É o fundamento da honra devida aos pais. Vejam, honrar pai e mãe. Todo fundamento, não é, a fonte da paternidade em Deus. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo pai e pela mãe, não é? É aqui Provérbios capítulo 1, versículo 8. Depois Tobias, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Alimenta-se da afeição natural, nascida do vínculo que os une e é exigido pelo preceito divino, como diz o Êxodo, capítulo 20, versículo 12, né? Nasce de forma natural. Eu dizia na primeira aula de hoje que em relação à escolha não se tem o poder. O pai e a mãe não têm poder de escolher. Veja, os traços fisionômicos, não é? A cor da pele, não tem escolher. No máximo, dá o nome, mas escolher como vai ser, como quer, não tem como escolher, certo? Recebe como dom aqui. E de forma natural, diz agora, este número 2214, de forma natural vai criando vínculo, vai criando laços, né? Pela criação, pela educação, pelo acolhimento, né, dos dois. Isso tudo diante do preceito divino. 2215. O respeito pelos pais, né, chamada piedade filial, é produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescessem em estatura, em sabedoria e graça. Honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe, as dores de parto, né? Lembra-te que foste gerado por eles, o que lhes darás pelo que te deram. Essa é a pergunta essencial. Que diz isso é o livro da sabedoria, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 27 a 28. Né? E é interessante que são dois princípios que o Catecismo da Igreja Católica coloca, né? Para honrar o pai e mãe de todo o coração.
Ou seja, lembrar do suor derramado do pai e das dores de parto da mãe. O catecismo diz que somente isso seria suficiente para que você passasse a vida toda em gratidão. Em gratidão ao seu pai e à sua mãe. Uma vez eu disse a uma adolescente que estava entrando em depressão, não é? Porque não aceitava que o pai tivesse deixado-a, não é? Ela tomou para si, porque a separação dos pais, ela tomou para si. Ela entendeu que a separação dos pais não foi por causa que não dava mais. Era incompatível a convivência do pai e da mãe, mas que foi por causa dela. Né? Foi por causa dela. E ela não se perdoava e nem perdoava o pai, porque não sabia o que fez com o pai. Quer dizer, foi antes dela nascer, não é? Foi antes dela nascer. Como foi por causa dela? Mas sabe como é a nossa mente, não é? Sabe como é a nossa mente. E muitas vezes o nosso corpo é absolvente. E aí eu disse a ela, veja, no mínimo, você não tem nenhum direito, nenhum motivo de ficar triste com seu pai, de ficar angustiada, de ficar com raiva, de guardar ressentimento, de não perdoá-lo. No mínimo você tem que ter e desenvolver a gratidão. Eu disse, gratidão, padre, por quê? Eu disse, porque se o seu pai não se encontrasse com sua mãe, não é? Não seria você. Deu para entender? Seria qualquer outra pessoa. Se o seu pai fosse outro, você não seria você agora. Você seria outra pessoa. Você traz os cromossomos. Você traz o DNA. Você traz, não é? Alguns caracteres da personalidade do pai e da mãe. Seria outra pessoa. No mínimo, a gente tem que ter gratidão. Mesmo que na convivência o pai se responsabilize, ou a mãe ou não, mas a gratidão por nos ter dado a vida e por sermos quem nós somos. Por sermos quem nós somos. Porque a gente só olha para as características externas, não é? As características externas e essas características externas em títulos. Mas são as características internas que nos fazem, que nos formam, que nos estruturam, não é? E somente essa terapia simples e rápida, não é? já nos resgataria de um trauma, de um bloqueio, não é? De paranoias, de esquizofrenias, de psicoses, já, porque ser grato ao pai, ser grato à mãe, por aquilo que eu sou, e ter vida, né? Vir ao mundo. Foi por meio dele que Deus permitiu e me concedeu a vida. Avante? Então, 2216. O respeito filial se revela pela docilidade e pela obediência verdadeiras. Olha aqui, ó. Tá vendo? O respeito filial tem duas dimensões. A obediência, veja, e a docilidade. A docilidade e a obediência. Ser dóceis com o pai, com os pais, né? O pai e a mãe. Compreendê-los, aceitá-los, baixar a crista mesmo, a cabeça. Meu pai falou, tá falado. Minha mãe falou, tá falado. Exceto as coisas referentes a Deus e exceto as coisas referentes, crucial à vida. Se o pai me matar, né? Se mate agora. Não, eu não vou obedecer, claro que não, né? Ok? Se o pai mandar matar, também eu não vou. Nessas duas dimensões. Se o pai mandar eu ser contra Deus, também não vou obedecer, certo? Porque esse mandamento a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre os pais também, sobre o pai e a mãe. Então, são esses dois motivos, ou essas duas dimensões que eu não devo obedecer. Mas nos outros, todos eu devo obedecer. Diante do meu charminho, diante do meu prazer, diante da minha vontade, do meu desejo,
não é? Diante, veja, dos meus privilégios, eu vou baixando a crista, eu vou baixando a guarda, eu vou obedecendo. E obedecendo com docilidade. Por quê? Porque sei, até obedecendo, eu estou honrando a Deus. Eu estou ganhando o céu. Se eu não obedecer, eu não estou ganhando o céu. Estou perdendo o céu. Cuidado, filho. Cuidado, filha. O meu filho, guarda os preceitos de teu pai. Não rejeites a instrução de tua mãe. Quando caminhares, te guiarão. Quando descansares, te guardarão. Quando despertares, te falarão. Provérbios 6, versículos 20 a 22. Um filho sábio ama a correção do pai. A docilidade, veja, ama a correção do pai. E o zombador não escuta a reprimenda, ou seja, não obedece o zombador. Então aqui, meu filho, minha filha, só quem perde são estes. Só quem perde somos nós. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Vamos avante, 2217. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou ao da família. Atenção, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. Veja, e que está para Efésios 6, 1. E é interessante aqui, veja, me fez lembrar agora a obediência de Isaac. Já refletiram sobre a obediência de Isaac? Que obediência, não é? Não foi cega não, viu? A obediência não foi cega. A gente chama de obediência cega, mas não foi não. Foi bem racional e aqui, não é, dócil. Por quê? Veja, Deus concede Isaac a Abraão, né, e a Sara. Depois de 12 anos, pede o sacrifício do Isaac. Abraão, sem titubear, sem vacilar, sem reclamar, não é? Ficou com o coração bem apertadinho, que é pai. Mas arrumou tudo, preparou tudo. Veja, pegou seus escravos com pedras para lá na montanha, em cima da montanha, armar o altar. Pegou a lenha, amarrou o feixe nas costas, colocou nas costas do Isaac. Pegou o gundelo, né? A faca, o punhal, colocou na cintura, alfoge e foi. No pezinho da montanha, Isaac dá conta, o menino, que faltava, tinha tudo, mas faltava o animal para o sacrifício. Ele pergunta, Abraão diz o quê? Deus providenciará. E segue. Subindo agora. Quando chega lá, atenção para os detalhes. É importante o detalhe, senão a gente não entende, né? Não entende o drama, não entende a gravidade disso aqui. E ao mesmo tempo a beleza, o extraordinário, que é da obediência de Abraão a Deus e a obediência de Isaac a Deus. A confiança e a esperança, Deus providenciará. Por quê? Abraão disse, Deus quer sempre o melhor para mim. Quer sempre o melhor para mim. Então, se ele pediu o meu filho, porque é melhor para mim e para ele. Olha a fé. Mesma coisa, não é? Que é inumana para a sociedade de hoje. É inumana. Essa sociedade de contrários, não é? Que para dar um filho a Deus em vocação, quando o teu filho pensa ser padre, ir para o seminário, pensa para entrar numa ordem religiosa, é difícil, eu vou perder meu filho. Mas ao mesmo tempo é uma sociedade abortiva, que mata os filhos. Veja que contrário. Voltemos. Quando chega lá em cima da montanha, os escravos de Abraão armam o altar. Atenção, armam o altar. Abraão, né? Forra o altar, veja, de lenha, faz a fogueira, não é?
coloca o Isaac, o filho, em cima da lenha, amarra a vítima, coloca o azeite, que é o óleo. Imagine a mente e o coração de Isaac, o filho da promessa, o único filho, e que ele amava. Imaginemos agora a cabeça e o coração de Isaac. Ele sabe que vai ser morto pelo pai. Mas em nenhum momento aqui o texto diz, o autor sagrado diz, Moisés diz, que Isaac gritou, que Isaac chorou, que Isaac reclamou, que o Isaac disse desaforo aos pais. Não. Por quê? Porque Isaac foi criado por Abraão. A mesma fé de Abraão em Deus era a mesma fé e confiança de Isaac no pai. Se o pai vai me matar, é porque ele sabe o que é o melhor para mim. Veja, é que ele sabe o melhor para mim. Eu não compreendo. Eu não entendo. Mas ele sabe o que é melhor para mim. Veja. Vamos agora para Jó. Jó, que tinha a graça de Deus diante de Deus. E foi Deus que disse isso ao diabo. Ele é a menina dos meus olhos. Jó, justo, temente a Deus. Perdeu tudo e o corpo foi chagado. Do couro cabeludo à planta do pé. Jó não entendeu nada. Jó não sabia por que estava passando por aquilo. Que não tinha feito nada para Deus nem para os homens para pagar tudo aquilo. Dá para entender diante do relato de Isaac, diante do relato do Jó? Às vezes, quando somos pegos de surpresa com as nossas doenças, vejam, as nossas doenças, nós não entendemos nada. Mas, meu Deus do céu, não precisa entender nada. Porque a fé vai para além da compreensão. Além da compreensão. Eu não entendo nada, Senhor. Mas sei que até mesmo nessa desgraça, sei que até mesmo, Senhor, nessa miséria, sei que até mesmo, Senhor, vejo nesse fundo do poço, conscientemente, e aqui não é soberba, prepotência, autossuficiência, conscientemente eu sei que eu não fiz nada. Mas, Senhor, eu aceito os teus desígnios, porque sei que tu queres o melhor para mim. Você já chegou nesse nível de fé? Deixa o seu comentário. Você já chegou a essa aceitação dos planos de Deus na sua vida? Você já chegou à fé de Abraão, à fé de Isaac, à fé de Jó? De louvar a Deus no tempo quando nós não temos motivo para louvá-lo? De bendizê-lo quando tudo está dando errado na nossa vida? Ou você é daqueles filhos, daqueles servos que diante de problemas, de dificuldades, de tribulações, veja, não toma consciência daquilo que está falando por aí, dizendo, eu estou tão aperreado que eu não estou nem com o tempo de rezar, nem com paciência. E a gente fala isso racionalmente, pensando que está falando a coisa mais certa do mundo. A gente está pensando que a gente está sendo verdadeiro. Não, os sentimentos, existem falsos sentimentos.
Os sentimentos nos enganam, porque nós entramos no desespero da situação. E o desespero muitas vezes nos rouba o raciocínio lógico, a visão, turva a nossa visão. E falamos coisas inconsequentes, pensando que estamos falando a maior verdade. E nem sempre a verdade daquela situação que nós tiramos é a verdade. Me permitam errar, é a verdadeira verdade que existe. Veja, Jó disse no primeiro momento, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo momento, Jó diz, não recebemos os bens de Deus? Por que não recebemos os males? No terceiro momento, Jó diz, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Senhor, tu sabe que eu estou sofrendo. Senhor, tu sabes que é difícil. Tu sabes que é difícil para mim. Tu sabe que dói. Que dói. Senhor, se não estás comigo, eu não vou aguentar. Veja. Mas depois que passou tudo isso, Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvido. Eu pensava que esse conhecimento de ouvido era o maior, mas não. Depois que eu fui purificado pelo sofrimento, passei por esta provação, essa tribulação e tentação, hoje meus olhos te contemplam, Senhor. Hoje meus olhos te contemplam, Senhor. Vejam. Talvez você reclame de tantas provações, reclame de tantas tribulações. Já esqueci o texto, né? Só noutra aula agora. Que já estamos 22 minutos. Reclame de tudo. Talvez você já esteja acostumada só de reclamar, com razões que não sei de onde você tirou. Mas ainda Deus não te deu uma aprovação. Cuidado. Cuidado para que as tuas reclamações, que são oriundas das ingratidões, não cobre de Deus uma verdadeira provação, uma verdadeira tribulação. Cuidado, cuidemos para não nos tornarmos pessoas amargas, nos tornarmos pessoas pessimistas, nos tornarmos pessoas negativistas. Tudo reclama, nada tá bom. Nada tá bom. Pessoas revoltadas consigo mesmas, né? Com Deus, com o mundo. Veja, com o mundo. Não consegue diante de uma coisa mínima que aconteça. Porque tem pessoas assim, me desculpe dizer, viu? Não sei se tem pessoas aqui que estão, né? Dessas 16 que estão participando desta aula e das centenas que estão sendo alcançadas por essas 16, que já caiu em si. Não consegue enxergar paralelamente das mínimas coisas negativas que acontecem, das grandes coisas positivas que acontecem na nossa vida. Ou tem pessoas que se acham, não é, especiais demais, grandes demais, que só tem que acontecer coisas boas. Ah, porque elas rezam, porque elas leem a palavra, porque elas louvam, não é? Tem que acontecer só coisas boas. Não. A fé não é para te dar só coisas boas.
O próprio Jesus diz, cuidado com o dia da manhã, que ele traz o próprio mal. E Jesus diz o que a gente não entendeu? A tua fé remove montanhas. Olha, se a tua fé move montanhas, Deus te dá a fé porque montanhas vão aparecer na tua vida. Montanhas vão crescer na tua vida. Paredes, muralhas, buracos. E a fé para te ajudar a transpor. A fé para te ajudar, não é? A superar. Não é apenas para te livrar, para te proteger. Não. Fé que é fé. Esta fé que diz, meu Deus está vivo. Meu Deus não está morto na minha vida. Gildeone Tomás está dizendo, meu Deus, eu tenho fé, mas em nome de Jesus, aumentai, Senhor. Padre, esses testemunhos são muito fortes e admiráveis. Amém. Vejam. É para que a gente, nesses anos, o ano passado e este ano, não é? A gente, de fato, possa sair de toda essa situação mais forte. Não mais fragilizado, mas mais forte. Mais experimentados. Mais convictos. Com mais fé. Mais determinado de ser de Deus. Não brincar com a nossa vida. Não ter uma vida dupla, não ter uma vida dúbia, mas fazer uma escolha de fato, se decidir por Deus. Deus não brinca de nos salvar. Nós não podemos brincar de servi-lo, de amá-lo. Vamos avante? Aonde eu estava? Já perdi aqui. Pois é, os filhos têm ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e todos aqueles aos quais os pais os confiaram. Mas se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a toda ordem, que não a siga. Veja, aquilo que eu expliquei outrora, né? Uma coisa que é a teologia moral de obedecer, o catecismo está dizendo que não a siga. Como o apóstolo Paulo diz, pais, né, filhos, honrai os vossos pais. E pais, não irriteis os vossos filhos. Quando crescerem, os filhos continuarão a respeitar seus pais. Antecipar-se-ão aos desejos deles, solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações. Obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito que sempre lhes é devido não cessará de modo algum, pois tal respeito tem sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo, o temor de Deus. Tal respeito aos filhos tem a fonte, não é? Vem de Deus. Porque eu temo a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu respeito a Deus, eu também honro a autoridade que Deus deu ao meu pai e à minha mãe. E amplia o catecismo. E a todos aqueles que os pais confiarem a autoridade sobre mim, enquanto criança, adolescente e jovem, não é? Aos educadores. 2218. O quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com os pais. Enquanto puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral nos anos da velhice e durante o tempo da doença, de solidão ou de angústia. Jesus lembra este dever de reconhecimento. Vejam, Marcos capítulo 7, versículos de 10 a 12. Atenção aqui. Veja, ajudar os pais, dar assistência material aos pais.
Mas, infelizmente, na maioria, o que a gente vê, não é? É que os filhos ficam doidos para ficar com a aposentadoria, com a tutela dos pais, não é? Para se aproveitar, não é? Na velhice, do mínimo que os pais têm. Exploraram a vida toda, não é? E agora, quando os pais não têm mais consciência, não têm mais condições, vejam, de viverem com a própria consciência, isso fica muito mais fácil de uma vez que entrou num processo de customização corrupto na vida. Mas atenção, o mal que a gente faz aqui a gente paga. Se não pagar aqui mesmo, vai pagar em outro lugar. Mas a gente vai pagar. Nada passa ileso aos olhos de Deus. Nada. Isso é uma verdade. Então, isso nos ajuda a pedirmos perdão. Isso nos ajuda a fazer um exame de consciência. Isso nos ajuda a mudar. Não é para nos revoltarmos. Ah, não tem jeito mais. Então eu vou ser, não é? A baixa da égua. Não. É um motivo para tomarmos consciência. Se eu, enquanto filho, estou fazendo isso, se eu, enquanto filho, fiz isso, então tomar consciência, anotar, não é? Esses pecados e pedir perdão e se comprometer que não mais fazer. Pelo contrário, vai regenerar tudo agora. Vai ser dócil, vai ser obediente, vai ser fraterno, solidário, vai amar. Vai amar. É possível os seus pais. Certo? Vamos avante, não é? Porque muitos aqui, esse capítulo 7, versículos de 10 a 12 do Evangelho de Mateus, aliás, de Marco, é aquele que chama de Corban, não é? Ou seja, pega o dinheiro que é para ajudar os pais na velhice e dá na igreja. Aí quando diz, mas por que você não ajuda seu pai? Ah, porque eu fiz um voto para dar à igreja. Eu consagrei a igreja, eu fiz uma promessa. Esse dinheiro é maldito. Esse dinheiro não é aceito por Deus. Não é aceito por Deus. E nem pense que está agradando a Deus. Roubando dos pais para dar à igreja. Nem pense que está agradando a Deus. Não é? Vamos avante. O Senhor glorificou o Pai nos filhos e fortaleceu a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem junta um tesouro. Veja, junta um tesouro, quem honra sua mãe. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos e no dia de sua oração será atendido. Veja. E por isso que muitos filhos, enquanto pais, têm problema com seus filhos e não sabem de onde vem. Porque você não foi um bom filho. Você não foi uma boa filha. E agora, no tempo, parece que você está tendo, não é? Tendo o retorno. Está tendo troco. É palavra de Deus, está aqui. Veja. É palavra de Deus. Tá certo? Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 2 a 6. Filho, cuida de teu pai na velhice e não desgostes em vida. Mesmo se seu entendimento faltar, sê indulgente com ele, não o menospreze, tu que estás em pleno vigor. É como um blasfemador aquele que despreza seu pai, e um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita sua mãe. Vejam só. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 12, e depois versículo 16. 2 versículos desse capítulo 3. 12 e 16 repete a mesma coisa. É amaldiçoado o filho que irritar. Vejam. Ou seja, causar um sentimento ruim no pai e na mãe. A palavra de Deus não brinca, viu? Não brinca com ninguém, não.
Cuidado, e aqui eu quero abrir um parênteses. Cuidado com estas palavras de Deus que estão sendo pregadas. De pão de açúcar, não é? De Nutella, de docinho de coco, uma palavra fácil, uma palavra que Deus perdoa tudo, é verdade, perdoa, não é que é misericórdia, mas que essa intenção é que um Deus que é cego, um Deus que é moco, né? Um Deus que não tem coração, um Deus que não tem vontade, um Deus que não é justiça. Não. Abramos nossos olhos para entendermos que Deus é verdade, é justiça. Ele perdoa, mas se você se arrepender verdadeiramente, atenção, porque ele não fica na testa, ele penetra o coração. Ele sabe quando você se arrepende provisoriamente, se arrepende por conveniência, não é? Quando você pede querendo algo em troca, tá certo? Ele sabe tudo. Ele sabe de tudo. Ninguém se esconde diante de Deus. Ninguém se esconde diante do seu olhar. Vamos avante? O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar e diz respeito também às relações entre irmãos e irmãs. O respeito aos pais ilumina todo o ambiente familiar. Vejam, é o número 2219. Olha como é amplo aqui o respeito aos pais. Está também em relação aos filhos. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Se os irmãos olham para os pais e não encontram testemunho de respeito entre os pais, se são os pais que brigam na frente dos filhos, que se desculhambam, falam palavrão, pornografia, não é? Os filhos também não vão se respeitar entre si. Não é? Ou se tem outra formação, outra cultura, se bebe de outra coisa, aí sim vão aprender. Mas se só tem essa formação no laço familiar, vai ficar muito difícil. Eles não respeitam os pais, eles não se respeitam, e não respeitam um ou outro, não respeitam ninguém. Vamos avante? O respeito aos pais ilumina todo o ambiente familiar. Coroa dos anciãos são os netos. Veja, a coroa dos anciãos são os netos, né, dos avós. Provérbios 17:6. Suportai-vos uns aos outros na caridade, em toda humildade, doçura e paciência. Paulo vai exortar a comunidade de Éfeso, capítulo 4, versículo 2. Último número desse subtítulo, para terminarmos também a aula, não é? que já está, 38 minutos. 2220. Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida da igreja. Certo? Tem uma gratidão e também um respeito que é aos padrinhos, não é? Ao padre, né? E à própria igreja que recebeu ou também essa filiação a Deus. Pode tratar-se dos pais, de outros membros da família, dos avós, dos pastores, dos catequistas, de outros professores ou amigos. Evoco a lembrança da fé e hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que, estou convencido, reside também em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Exorta Paulo, né, quando fala a família. Aqui, propriamente, a família. Tá certo? Que essas aulas não sejam apenas aulas, mas sejam motivo e tempo de a gente se avaliar, de a gente, diante daquilo que o catecismo fala, diante da minha interpretação, a gente olhe para a nossa família, a gente olhe para as nossas práticas, as nossas ações, e que a gente tenha coragem, diante do amor de Deus, de mudar, de não permanecer no fechamento do nosso coração, nas durezas das nossas soberbas,
Quem quer ir para os céus encontra a graça de mudar cotidianamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima aula, se Deus quiser.